folder com vocês. Obrigado. E mando cópias do estudo também. Desculpe. Obrigado. Robson, você já teve acesso à palestra? Já está ali dentro, está no computador. Imprime para mim. Agradeço a professora Maria de Salete Silva e passo agora a palavra para a professora Ana Elizabeth Santos, também pelo tempo de 15 minutos. A senhora está livre, a partir de agora, fique à vontade para fazer sua palestra. Obrigada. Quando eu recebi o convite, eu me deparei com o problema de se vir aqui falar de algumas estatísticas e tal. Por isso que eu achei interessante ouvir a palestra dela, da Salete, para ver essas estatísticas. Porque, ao meu ver, as estatísticas a gente conhece e a gente não dá soluções nenhuma. Então, eu acho que educação é uma coisa política. Então, ela tem que abranger isso. Ela tem que buscar situações, resoluções políticas, porque senão não se resolve as coisas. Eu não vou apresentar aí uns slides que eu organizei, mas eu vou falando de coisas que não estavam aí, que eu relatei aqui para que a gente pudesse discutir. Eu, como educadora, eu trabalho com educação há mais de 40 anos, a gente tem aquele vício de querer dar soluções e apresentar coisas que possam fazer uma mudança quase que estrutural, né, no que a gente vê de errado. Realmente o adolescente do ensino médio, ele está fora da escola, é grave o problema, mas por que esse ensino está tão ruim? Porque esse ensino, ele não é validado, ele não serve para nada. Os meninos acabam o ensino médio, tem que fazerem todas as provas, tá? Todos os vestibulares, Enem e tal, para que seja validado, para que ele continue a corrente dele educacional. Quer dizer, o que a gente está dizendo com isso? Não vale, isso aí não vale. Quando não vale, ninguém quer. Então, os meninos não querem, tá? Então, eu levantei alguns pontos e questões que eu considerei essenciais, né? Por exemplo, uma coisa fundamental que eu achei é a quantidade de matérias. Para a gente fazer uma reformulação, a gente precisa abordar isso. Quantas matérias os meninos podem realmente estudar? Os meninos têm 11 matérias e estão sendo acrescentadas mais. Cada vez que a gente lê na imprensa e tal, vem o Ministério acrescentando mais alguma coisa. Eles não dão conta disso. Tá? Não dão. Os meninos não sabem essas 11 matérias. Não é assim na Alemanha, não é assim na França, não é assim nos Estados Unidos. Os meninos não prestam um vestibular abordando todas essas questões. Então, eu acho que se a gente não pensar numa redução, numa organização melhor, por áreas e tal, juntando, tirando algumas coisas, a gente não consegue desses meninos uma aprendizagem. Outra coisa, a quantidade de conteúdos. Todo mundo faz de conta que, dando-se aquela grade curricular, os meninos vão aprender. Todos nós sabemos que eles não aprendem. Não é uma coisa que eu não estou dizendo nenhuma novidade. A gente vê nas redações dos meninos no Enem, a gente vê a reprovação, a gente vê eles se evadindo da escola, porque eles não aprenderam. Tá? Então, a quantidade de conteúdos é enorme, diversificada. Eu, como professora, coloquei inclusive umas questões aqui para vocês verem, e todos já fizeram ensino médio, e vão ver que muitos não resolvem as questões, e a gente quer que as crianças resolvam todas as questões, de todas as matérias. Ele tem português, ele tem literatura, ele tem matemática, física, química, biologia, filosofia, não pode. Então não é possível. Ou a gente reformula, ou a gente enxuga, ou a gente diz a que veio, ou nós não vamos conseguir uma reformulação do ensino.
Não se cultiva nos jovens o interesse pelos conteúdos informativos. Os jovens não estão interessados nesse conteúdo informativo. As características psicológicas desses jovens, é muito importante que a gente saiba disso para uma reformulação, são totalmente diferenciadas do ensino da primeira fase e da segunda fase do fundamental. Essas crianças têm um psiquismo baseado no grupo. Eles são psicologicamente socializados. Eles buscam a socialização. E o que se faz na escola? Se põe eles em carteira, um de costa para o outro, e continua-se a dar aula do mesmo jeito. Eles precisam de uma mudança metodológica. Então a gente tem que fazer isso na reformulação do ensino médio. Propor uma reformulação metodológica que abranja a dinâmica de grupo e tal, para que eles tenham interesse em estar com os outros. O interesse das crianças na escola é pelos outros. Não é pelo professor, nem é pelo conteúdo. É pelo grupo. As crianças passam da biologia para a psicologia e chegam à sociologia. E isso é o que a gente deveria abordar no ensino médio. E não é. Continua a mesma expectativa psicológica e não ainda sociológica. A metodologia é totalmente inadequada. As aulas são expositivas, tá? E as crianças não, os adolescentes não respondem a essa solicitação. A utilização da tecnologia. A tecnologia não entra na escola. E os meninos estão já com a tecnologia na mão. Tudo que os meninos precisavam decorar e tal, aquela monte de conteúdo sem graça, já está lá no Google. Eles podem acessar. Então o que nós temos que ensinar aos meninos? É a pensar. Como é que ele vai utilizar esse conteúdo. Não é ensinar pequenas coisas a ele. Não interessa ele saber do animal tal, se é mamífero ou não. Porque ele apertando lá, mamíferos, vem toda a relação para ele. E ele fica, poxa, por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que decorar isso? Não, ele tem que estudar qual é a relação desse animal com o outro, qual é a escala, onde é que ele está localizado e tal. Então é classificações, seriações, ordenações, não é mais nada daquilo de decorar. Então tudo que era decorar não interessa mais a esse jovem. Eles estão com a tecnologia na mão, eles usam melhor do que todos os adultos. Muitos professores não sabem utilizar e eles sabem. Eu tenho na escola uma criança de 8 anos que conserta o computador, abre, tira, bota e tal. O professor, quando tem uma coisa, um problema, diz, chama aí o Vitor para ele resolver aqui. Aí ele vai lá, não, professor, é porque o setup, não sei o quê, e o professor fica olhando para ele. Mas eles estão assim. Tá? E cada vez mais. Tá? Neste período do ensino médio, então, deveriam conhecer a sociedade. Não levamos os adolescentes do ensino médio a conhecer a sociedade. Eles precisam conhecer a sociedade. Como é isso? Levando a empresa, levando o profissional para dentro da escola, para conversar com eles, para eles decidirem as profissões. Tudo isso é o contato dele com a sociedade. Não temos isso. Normalmente, o adolescente sai totalmente cru para ir para a universidade. Eu estava conversando com o Robson e perguntei a ele qual era a escolha que, acho que é filha, né? Tinha feito. Ele, como ela não sabe muito, administração, uma coisa geral. Tá? É assim que eles estão decidindo. Aí depois eles vão decidir. O meu filho, por exemplo, como o papai era um intelectual e ficava o tempo todo instigando ele decidiu já por 3 profissões iniciais. Porque o papai disse a ele, você no século XXI, o papai já tinha 5 formações universitárias. Aí disse a ele, se você não tiver pelo menos umas 4, 5, não vai não, cara. Então ele já está nessa. E um adolescente no ensino médio não tem a menor perspectiva. Então ele fica buscando pequenos empregos
de sou menos importância e tal, porque ele sabe que a escola não vai ajudar ele nisso. A evasão é um fenômeno crescente que acontece, a meu ver, por falta de interesse desses jovens. Esses jovens não estão interessados na escola. Eles estão interessados num diploma. Por exemplo, eles descobriram, eu vi lá na escola, conversando com vários, eles dizendo que o Enem dá o diploma. Como é isso? Não, determinada quantidade de pontos, você tendo uma determinada idade, você vai e a Secretaria de Educação lhe dá o diploma. E é verdade. Então, eles vão parar de estudar. E isso na classe média alta, não é a criança da comunidade. Tá? Que essa aí já parou. A Salete já colocou aí a evasão, ali a quantidade de crianças fora da escola. Então, o ensino médio, se não for reformulado urgente, ele fica sem ninguém. E é, como ela disse, a maior população que nós já tivemos e que talvez teremos, tá, de jovens. Então, essa evasão precisa ser tomada a pulso, só reformulando a escola por dentro. Tá? A falta de transdisciplinaridade vai atrapalhar todo o conhecimento. Os professores têm que entenderem de todas as outras matérias. Temos que ter um professor que conheça as outras coisas. Se você der a prova de português que o menino faz no ensino médio para o professor de matemática, a de matemática para o de português, de biologia para de física, ninguém resolve. Eu já fiz essa experiência e o papai fez também. Tá? E eles não resolvem. Por isso que a gente, como é que é uma técnica? O professor dá cola para os meninos, tá? É só você trocar. Bota a prova de matemática, manda o professor de português dar. Ele não sabe absolutamente nada do que está sendo tratado ali. E vocês sabem disso. Como eu tinha até colocado algumas questões que eu ia pedir para vocês resolverem. Mas eu vi que tem pouca gente, né? E você vê que a educação não dá ibope. Educação não dá ibope em lugar nenhum. Toda vida que tem uma comissão, por isso eu fiquei tão assim, eu digo, não, eu vou. Porque é um sacrifício para mim estar aqui e tal, sair do Rio, sair da minha vida e tal, toda coisa, eu estou escrevendo muita coisa e tal. Então eu digo, não, mas eu tenho que ir, tenho que dar minha colaboração e dizer pelo menos o que uma pessoa que está fora de todo o sistema, totalmente fora, porque eu não estou na universidade, eu não estou nas secretarias, eu não estou em nada, pensa. Tá? Porque a gente vem pensando na educação há mais de 40 anos. O papai faleceu agora há pouco tempo, com 91 anos, então tinha 70 anos de educação. Tá? E eu já tenho 42 anos de educação. Então, a transdisciplinariedade, se não houver professor, não vai saber trabalhar com o ensino médio. Gostaria de propor resolução de algumas questões que são colocadas para os estudantes. Lembro aos senhores que a prova dada, aí é isso que eu falei, de um para outro, eles não sabem resolver. Por exemplo, quem é que sabe esse log? Ninguém, gente, ninguém precisa de logaritmo. Tá? E a gente ensina aos meninos, eles passam horas e horas aprendendo logaritmo. Por exemplo, seno, cosseno e tal, meu filho chegou em casa e disse, puxa vida, aí o papai disse, meu filho, para que você sabe para que você está aprendendo isso? Ele disse, eu não, pai, vou. Eu não sei porque eu não vou trabalhar na NASA. Na NASA eles usam seno e cosseno, porque para o foguete sair, precisa de uma tangente. Ele explicou para o avô dele. Aí o papai disse, pois é, você não vai trabalhar na NASA? Ele disse, não. Então não precisa. Então a gente ensina essas coisas. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar um time e tal, com 3... Ali dá milhões de possibilidades. Então isso é pedido para um garoto, tá, fazer essas coisas. Isso é muito chato. A matemática tinha que ser... A matemática, gente, é a construção do conhecimento.
Não é decorar nada, não é fórmula. As fórmulas são algoritmos. Que a gente vai, por exemplo, uma prova na escola, o que eu faço? Eu dou todas as fórmulas e ponho o problema. Ele vai lá e escolhe a fórmula que ele tem que usar. Eu não sei por que ele tem que decorar aquela fórmula. As fórmulas foram alcançadas pelos matemáticos durante anos e anos trabalhando. Aí eles chegaram àquilo. Deixa os meninos construírem também. E esse é o fator fundamental do ensino médio. Porque os meninos no ensino médio estão no período das operações formais. Então é o período das abstrações. É isso que a gente tem que trabalhar com eles, são as abstrações. Tudo que é decorado é concreto. Eles não têm mais interesse. Aí é uma questão de português. A gente sabe que ninguém sabe fazer isso, porque a gente ouve a televisão, e eu já fiquei com o papai uma vez, anotando quantos erros fundamentais davam os repórteres, os locutores e tal. Eles dão erros de quase 10 em 10 minutos. Plural. Ninguém põe plural. E querem que os meninos saibam. Então o menino vai fazer. Esta é a cidade, onde, aonde e tal, como é que é? Assinale a alternativa e tal, que é... Essa aí é de matar. Essa aí, só os químicos resolvem. Os farmacêuticos. Eu tenho uma filha farmacêutica. Ela bateu o olho, ela disse, é aqui. Porque aquilo é o dia a dia que ela está trabalhando. Para que o menino no ensino médio sabe esse horror de palavrão? E se cobra isso, e se bota ele dentro de uma classe, exprimido, fazendo aquilo, aí vem a prova e tal. Outra coisa, a classificação é para todas as provas. A escola diz, ele tem que ter média 7, mas em todas as disciplinas. Se você for ver o exame, a minha filha estava fazendo um intercâmbio na Alemanha e foi conversar com uma amiga alemã. Aí a amiga dela disse, esse ano eu vou fazer o exame vou para a universidade. Eu vou fazer matemática, alemão, que é a língua, e escolhi filosofia. Aí a minha filha disse, mas só isso? Aí ela disse, meu filho, eu tenho que fazer 11 disciplinas. Eu tenho que fazer a língua, eu tenho que fazer uma de literatura, que tem uma redação, eu tenho que fazer física, química, biologia, matemática, inglês ou espanhol. Aí os meninos optam por espanhol porque eles acham que é igual a português, né? Aí não sabem nada também de espanhol, né? Então aí vai, quando ela disse, a menina disse, Deus me livre de fazer prova no Brasil. Tem toda a razão. Nos Estados Unidos, os meninos são avaliados ano a ano e tal, e no final fazem uma redação, se apresentam à universidade e são convocados e tal. Os nossos, eles nem entendem essa possibilidade. Eles nem entendem. Tá? Aí outra questão também de ciências, né, de biologia. Que também, Nordeste, fala de todas as coisas que a gente deveria saber. Não sabemos. Nós não sabemos. Só os especialistas. E querem que as crianças, os adolescentes do ensino médio, saibam essas questões. Tá? Essa é uma questão de história. O professor de história considerou muito simples. Essas questões eu pedi para os professores na escola fazerem. Aí ele disse, não, eu tenho aqui essa questão, é muito simples. Eu disse, simples é a casa da tua avó. Isso aí é um absurdo. E é dado isso para os meninos no ensino médio. Quer dizer, é muito triste. Então as crianças ficam tristes. Todos os planos de educação falam em prioridade estratégica de educação, capacidade de inserção na sociedade do conhecimento, prioridade nacional, valorização dos trabalhadores de educação, recurso distribuído com equidade, gestão e atendimento. Nós não fazemos nada disso. É tudo falado.
Então, gente, chega de falar, vamos fazer. A educação está um caos. Os meninos vêm acabados de 9 anos de não aprenderem nada. O analfabetismo funcional, gente, acontece, eu estou falando de Rio de Janeiro. Eu tenho muita observação também do Ceará. Mas é Rio de Janeiro, os meninos não sabem ler. Eu fiz uma pesquisa, todo na Zona Oeste e tal, vendo as crianças, os meninos de 10 a 15 anos, ninguém sabia ler. Então, se o menino não sabe ler, ele não sabe matemática, ele não sabe ciência, ele não sabe nada disso. Então, ele está lendo um texto, ele diz, mas o que é essa palavra? Como se a palavra fosse uma coisa assim. Eu, por exemplo, fui testar as crianças, adolescentes, e nos testes de Piaget. Os testes de Piaget são testes muito simples, de bolinha, de gude, de papel, de... Sabe o que as crianças não tinham? Vocabulário matemático. Eu dizia, tem mais ou tem menos? Ele olhava e dizia, é assim. Fazia a mão. Um menino de 10, 11, 12 anos. Não sabe o que é mais, menos, igual. Equivalente? Nem pensar. Eu digo, e se for equivalente? Aí ele diz, não, aí já está de graça comigo, né? Aumento na quantidade de atendidos, isso eu não fico absolutamente interessada nisso. Porque eu sei que esse atendimento é da mais baixa qualidade. Que adianta você ter o menino dentro da escola se ele não está aprendendo, gente? Eu fui agora num CIEP que recebeu o nome do papai e a professora estava passando por mim com uma turma de mais ou menos 40 e tantas crianças, entre 8 e 15 anos. E ela disse na frente de todas as crianças assim, olha, Beta, esses aqui todos são analfabetos. Eu perguntei a ela, isso é vantagem? Ela parecia que era uma vantagem. E os meninos estão dentro da escola. Isso é no Rio de Janeiro, ali no Rio das Pedras. Então as crianças estão dentro da escola, mas as crianças não estão aprendendo. Correr, vamos correr. Sem educação não há sustentabilidade. Vamos cair no buraco. Nós já estamos, tá? Porque nós já não temos profissionais para atender a uma demanda de um determinado nível de solicitação. Nós já estamos requisitando gente de fora, porque nós não temos gente formada o suficiente. A redução da taxa de evasão. Ou a gente entrete, como diz no Ceará, né, entreter os meninos, ou eles vão para fora, gente. Mesmo as crianças pequenas que não podem ir embora, porque lá no Rio, mesmo os pequenos podem ir embora, tá? Porque nas escolas públicas o portão fica aberto. Ele quer ir embora para casa, ele vai. Na comunidade, vai. Que eu já vi isso. Então, se não tiver alto grau de interesse, eles não vão ficar dentro da escola. A escola precisa atender pelo nível de desenvolvimento das crianças. Não é saber, tem que dar esse e aquele conteúdo. O professor ficar ali batalhando naquilo ali. Se a criança tiver estrutura mental, o que ela aprenderia num ano, ela aprende em um mês. Tranquilamente. Tranquilamente. Agora, ela não tem nível mental, ninguém está trabalhando isso, e fica todo mundo dando conteúdo, achando que um belo dia ela aprende. Aprende não. Níveis de permanência, níveis de conclusão, aí vem todos os exames, né, que são sempre elementos quantificadores, né, ali não é de qualidade. E a distribuição do modelo tal como nós conhecemos, né. E a base de tudo isso continua sendo algo cujo efeito onda leva a avanços menores do que o necessário. Em um mundo globalizado, onde as potências mundiais saíram na frente, gente, se nós não dermos um salto de qualidade, nós não acompanhamos. Não adianta a gente fazer o dever de casa. A gente pode fazer bem feitinho, não vamos chegar nem perto deles. Por quê? Porque eles estão continuando. Então nós temos que fazer aquilo que é virar a mesa.
fazer totalmente diferente, apresentar um novo modelo para a gente poder acompanhar essa demanda. Senão a gente não chega aonde a gente precisa chegar. Então precisamos mudar as dinâmicas e tal. Certamente não queremos analfabetos, nem os tradicionais indivíduos sem acesso a qualquer forma de educacional, nem os chamados funcionais, porque nós temos uma massa de analfabetos funcionais, que quando a gente é educador e entra na sala de aula, a gente reconhece imediatamente. Por exemplo, eu vi os analfabetos funcionais, exemplos nossos, assim, do dia a dia. Um funcionário da escola disse, cheguei atrasado, vou chegar muitos dias. Eu digo, mas por quê? Porque a prefeitura mudou os ônibus. Todos são da mesma cor. Como ele não sabe ler, ele lia pela cor do ônibus. Então ele vai chegar até ele decorar aquele modelo de letra e tudo. Então esses são os analfabetos funcionais. Está cheio o sistema, está cheio. Tem na universidade. Então vocês vejam o caos que a gente está vivendo. Jovens que desistem de estudar porque a escola não parece o caminho certo para ele conseguir sobreviver. Eles dizem isso. Eles dizem, mas meu irmão e tal, que nunca estudou, ele é mestre de obra e tal, ganha muito mais do que eu, que estou na escolaridade certinha. E é verdade. É verdade. Então nós precisamos de uma escola, aquela risonha e franca, a escola que realmente leva o camarada para ser um diferencial. Se não for, não adianta essa escola. O que nós estamos é brincando de escolinha. Jovens que triunfam na capacidade de armazenar informações, mas não sabem o que fazer com elas. Não interessa mais as empresas. O jovem chega lá cheio de conteúdo e a empresa dá uma atividade a ele de criatividade. Pergunta se ele sabe resolver aquele problema. Então não adianta aquele que está cheio, acumulado de conhecimento. Ele não vai vencer. Ele vai vencer o camarada que tem criatividade, que resolve o problema, que sabe trabalhar em dinâmica de grupo. Porque as empresas estão trabalhando em equipes. Ninguém tem mais aquele senhor sabe tudo, não. Cada conhecimento vai agregando um ao outro. Então, nós precisamos ter uma escola que forme para essa sociedade. Nós estamos no século XXI. Acabou o renascimento. Alunos sem estímulo, sem moral, sem criatividade, sem capacidade de trabalhar em equipe, não tem vez fora da escola. Ele só tem vez dentro da escola. Ele faz aquilo tudo bonitinho, tal, como manda o figurino. Mas depois dali ele não tem vez. Então, se a gente não educar os meninos para esta produtividade cognitiva, não vai adiantar. Nós não teremos acesso ao mundo moderno. Mudar a escola em sua base, formando uma geração de professores que saibam como desenvolver a inteligência das crianças e os jovens, até seus mais altos níveis de desenvolvimento. Criar cidadãos capazes de pensar, avaliar, analisar, estruturar, reestruturar, inovar, criar um mundo de viver a forma sustentável em nosso desenvolvimento global. Sem isso, não é escola. É um arremedo. A gente vem fazendo isso. Não está dando certo. Nós sabemos. É isso que nós podemos? Era o que eu queria colocar. Porque eu acho que a educação é uma coisa política. Por isso, tem tão pouca gente aqui. Porque educação não dá voto. Isso em todo lugar. O papai, quando concorreu ele queria vir para quando houve a Constituinte e tal, era um educador. Não conseguiu se eleger. Ficou bem pertinho, mas ele disse que a educação não dá voto. E não dá voto. Então, não tem muita gente preocupada com a educação. Eu sei que é uma fala bonita, todo mundo diz que está, porque fica mal, né? A gente dizer que não está, né? Então, mas não está, não.
Se tivesse, a gente já tinha feito alguma coisa pela educação nesse país. E não é. Dinheiro não adianta. Nós vamos ter aí pré-sal 70. Olha, vai ser dinheiro. Gente, teve o Mobral. Aqui tem muitos jovens que não viveram, né? Não conviveram com o Mobral. Mas nós, os mais velhos, que vivemos, o papai disse, não adianta, era dinheiro a rodo. Alfabetizaram? Não. Não há vontade política. O Mobral consumiu milhares de dólares e não adiantou. Não se reformulou. Então a reformulação é metodológica, é dentro da escola, é professor. Por exemplo, sempre que o professor vai fazer greve e tal, eu discuto com eles. Por quê? Porque vem logo aquele negócio do salário dele, tal. Eu digo, pede primeiro condições, quantidade de criança em sala, o material, discutir o currículo. Nada disso o professor discute. Tem que discutir, mas eu acho que as pessoas mais importantes são vocês. Vocês podem mudar. Vocês podem chamar os educadores. Vocês podem ouvir. Os educadores vêm. Porque está todo mundo querendo colaborar. Então é uma coisa que, se não mudar, gente, não tem jeito. Nós vamos estar daqui a 30 anos, 40 anos falando a mesma coisa. Precisamos mudar. Até para ter paz nas escolas. Porque não temos paz, não. É uma loucura as escolas. O bullying é total nas escolas. Por quê? Porque os meninos estão sem fazer nada. Precisamos que os meninos façam alguma coisa. Vamos dar atividade para eles. Falei demais, né? Professora Beth, assim como foi a palestra da professora Salete, foram duas palestras extraordinárias. Pode ter certeza que propostas e fatores positivos que serão tirados dessas duas palestras, em poucas outras audiências públicas, durante toda essa comissão, nós poderemos ter resultado tão positivo como nós iremos obter dessas duas palestras.